Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Peixoto da Silveira e este é o canal Resenha Forense. Seja bem-vindo ao terceiro encontro do nosso grupo de estudos aqui em Tribunal do Júri. Hoje a gente estuda a preparação do processo para julgamento em plenário. Se você gosta do canal Resenha Forense, curta o vídeo, se inscreva e também ajude a gente no Apoia-se, no Vaquinha e também seja membro do canal. Os links estão todos na descrição do vídeo, assim como o link para acesso ao PDF do curso também está aqui embaixo na descrição, tá bom? Vamos lá, item 1 da aula de hoje, introdução. Vejam, meus amigos, a partir das reformas operadas em 2008, né, no CPP, pela Lei Federal 11.689, obviamente de 2008, a segunda fase do Tribunal do Júri começa efetivamente com o que a seção 3 do capítulo deste procedimento intitula de Preparação do processo para julgamento em plenário. Um artigo antecedente, que é o artigo 421, crava que a preclusão ou melhor, crava que uma vez preclusa, a decisão de pronúncia, né, preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri. Isso aí está no caput. O artigo 422, então, inaugura essa seção 3, que a gente estuda hoje no terceiro encontro aqui do nosso grupo de estudos. Até então, um fluxo procedimental já foi desenvolvido, partindo-se da premissa de que tudo deu certo, tá? Sem nenhum incidente, sem nenhum recurso, enfim, sem nenhuma discussão incidental, sem nenhum, enfim, qualquer tipo de mudança de incidente. O que ocorreu até aqui pode ser resumido num fluxograma que eu coloquei no caderno, eu vou colocar aqui na tela também, ó. No primeiro lugar, nós temos a denúncia, obviamente, né? O início da primeira fase se dá, obviamente, com a denúncia. O promotor oferece a denúncia, imputando a alguém o cometimento, por exemplo, de um homicídio. E aí o juiz pode agir, ele tem posturas, né, diante da denúncia, ele pode rejeitá-la, e isso é um estudo que vocês farão, se já não o fizeram, no procedimento comum do processo penal. Não cabe aqui ficar repetindo esse tipo de coisa, não é o nosso papel aqui também. Ou ele recebe e manda citar o réu, certo? Então aí vem a citação do réu, né? Em regra a citação será pessoal, a exceção se dá com a citação por edital, e este assunto aí de atos processuais penais também deve ter sido estudado por vocês, tá? Eu não vou entrar aqui nas minúcias da citação, mas a regra é que a citação será pessoal. E aí o acusado tem um prazo de 10 dias, né, para apresentar sua resposta à acusação. A acusação é intimada, sobrevém então uma réplica do MP. Lembrando que o juiz controla a instrução, uma audiência é agendada e, finalmente, feita a instrução, o juiz decide, né? Ou pela pronúncia, ou pela impronúncia, ou pela desclassificação, ou pela absolvição sumária. Essas 4 decisões foram vistas nos encontros antecedentes, tá? Item 2 do caderno da aula de hoje: recebimento dos autos após preclusão da pronúncia. Com a preclusão da pronúncia, os autos serão conclusos ao magistrado que preside o júri. Ao recebê-los, ele deverá determinar a intimação do promotor de justiça e também do defensor, né? Acusação e defesa. Acusação e defesa, então, terão prazo de 5 dias para a apresentação de um rol de testemunhas. Note, você que me assiste, que essas testemunhas irão depor em plenário. É uma nova instrução, digamos assim, né? Em relação à primeira fase, é uma nova instrução. Lembrando que a primeira fase foi estudada na aula anterior. E lá também teve uma audiência de instrução, né? Já falei disso, com oitiva de testemunhas igualmente, em regra quase que absoluta na prática. Aqui, na sessão do júri, também há, como já se pode notar, uma oitiva de testemunhas, só que no limite máximo de 5 para a acusação e também de 5 para a defesa, né? Na primeira fase, esse limite máximo de testemunhas era de 8 para cada lado. Aqui cai para 5. Então, 8 na primeira fase e 5 na sessão do júri em si. Além dessa apresentação de rol de testemunhas, a lei abre a possibilidade de juntada de documentos e também de requisição de diligências. Por exemplo, mandar ofício para algum lugar, né? É o que diz o artigo 422 do Código de Processo Penal. Uma pergunta didática. Marcelo, e se o assistente da acusação, ou melhor, o assistente da acusação, ele pode arrolar testemunhas nesse momento? Existe alguma discussão sobre isso, pelo menos em sede doutrinária, mas eu encontrei na jurisprudência do STJ um caminho que me pareceu bastante razoável, tá? O STJ decidiu o seguinte: é possível o arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação, respeitando-se o limite de 5, né, previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal.
visto que a legislação de regência lhe faculta propor meios de prova. Artigo 271 do CPP, notadamente quando já inseridos os nomes daqueles no rol da denúncia. É o recurso especial 1.513.640, da Paraíba, relator ministro Gurgel de Faria, quinta turma, julgado em 4 de agosto de 2015. Assim, por exemplo, se o Ministério Público arrolou 2 testemunhas e a assistência... assim, por exemplo, a entonação está errada, mas o raciocínio é correto. Se o MP, por exemplo, arrolar 2 testemunhas, a assistência da acusação poderá rolar 3, e aí você atinge o total máximo, que é de 5, obviamente, né? Tranquilo, não há segredo algum. Eu acho que a saída do STJ é bastante razoável. Uma pergunta didática aqui também, né? A testemunha da primeira fase pode ser testemunha na segunda fase? Pode, não tem problema nenhum. Opinião do Renato Brasileiro de Lima, mas também opinião dominante na doutrina. Não há nenhum problema, não vi nenhuma discordância na jurisprudência. Caráter de imprescindibilidade, né? Coloquei um tópico aí no caderno, esse assunto é muito importante. Neste momento em que as partes apresentam um rol de testemunhas para oitiva em plenário e não na audiência da primeira fase, para ser ouvida no júri mesmo, na sessão, a acusação e a defesa devem declarar expressamente se desejam ou não o assim chamado caráter de imprescindibilidade ou indispensabilidade, chame como quiser, exigindo então a intimação por mandado e endereço indicado. É que, segundo o artigo 461 do CPP, a ausência de uma testemunha no julgamento só dará ensejo ao adiamento da sessão se a parte tiver requerido sua intimação por mandado, na fase do artigo 422, declarando não prescindir do depoimento e indicando sua localização. Portanto, inobservada tal formalidade, a parte corre o risco de, verificada a ausência da testemunha, a sessão de julgamento ser realizada sem a sua oitiva mesmo. CPP 461 CAPT, primeira parte, é o que defende Renato Brasileiro de Lima. É o que explica, melhor dizendo, né? Não chega a ser uma defesa de uma tese, porque a lei é bem clara nesse sentido. E o artigo 461 do CPP é assim redigido. O CAPT diz: o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1º. Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado, mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Então, acho que está bem claro aqui o raciocínio da lei. Confirmando tudo isso, lê-se de ementa de julgado do STF o seguinte, que no direito brasileiro a falta de qualquer das testemunhas não será motivo para o adiamento da sessão do Tribunal do Júri, salvo se alguma das partes houver requerido sua intimação, declarando expressamente não prescindir do depoimento, com indicação do seu paradeiro para a intimação. Para quem quiser, STF no habeas corpus 92.819 do Rio de Janeiro, relatora ministra Ellen Grace, segunda turma, julgada em 24 de junho de 2008. Outra pergunta. Marcelo, e se a parte não arrolar testemunhas nesse momento oportuno, o que acontece? Haverá preclusão, conforme Renato Brasileiro de Lima. Outra pergunta, né? O artigo 422, que agora estudamos, não menciona o assistente de acusação. Ele não deve ser intimado, né? A pergunta didática é essa. Olha, de fato, o artigo 422 do CPP só falou de intimação do parquê e da defesa, né? Acusação e defesa. Entretanto, a doutrina entende inexistir motivo para não intimar o assistente, com observância da regra contida no parágrafo 1º do artigo 370, segundo o qual a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado, como escreve Renato Brasileiro de Lima. Então não há problema nenhum, o ideal mesmo é que se intime o assistente de acusação, ainda que o 422 do CPP tenha sido omisso, porque tudo isso é preenchido, né, com o parágrafo 1º do 370 que os senhores estudam no procedimento em geral do CPP. Apreciando então o requerimento das partes, fundamentado na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o juiz que presidirá o júri tomará decisão a respeito e adotará as diligências cabíveis, ordenando aquelas necessárias para saneamento de qualquer invalidade e ou
para esclarecimento de fato que interessa ao julgamento da causa, confeccionando ainda um relatório sucinto do processo, determinando a inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Tudo isso está no artigo 423 do Código de Processo Penal. A doutrina compara esta decisão aí àquela do despacho saneador, né? Ou decisão interlocutória saneadora, melhor dizendo, do processo civil. Essa comparação eu encontrei em Renato Brasileiro de Lima. Há variantes, mas a comparação é infeliz pela didática, né? Fica mais fácil se localizar. O juiz tem que ser muito cauteloso aqui. Se ele indeferir algo que mais tarde revele-se pertinente, a parte poderá invocar a tese de nulidade por afronta à defesa plena, que, lembrando aquilo que foi dito na primeira aula, pertence à defesa e também à acusação, na minha opinião. Um bom juiz sabe disso e certamente driblará, por assim dizer, o problema com muita facilidade, né? A não ser que a parte busque algo evidentemente ridículo, por exemplo, houve alguém que não presenciou o fato e que reside na China, né? É melhor deferir tudo logo, né? Parte com más intenções, ou melhor, no plural, né? Partes com más intenções adoram indeferimentos impertinentes. A teia da nulidade é construída na mocada. Juízes experientes sabem disso e é por isso que quem já foi assessor deles também não cometerá equívocos. A escola judiciária da vida é muito útil nessas situações. Isto tudo aí, meus amigos, poderá ocorrer, né, por ocasião da tutela recursal apelativa, de que trata o 593, inciso 3º, alineado CPP, né? Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Sem problemas. Indo adiante. Meus amigos, é importante salientar que o relatório elaborado pelo juiz nessa fase aí será entregue aos jurados por ocasião da formação do conselho de sentença, né, quando sortear os 7 jurados. É o que prescreve o parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal. O jurado, após a exortação, que a gente vai falar mais tarde, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Por isso é óbvio que o jurado deve ser alfabetizado, como diz Renato Brasileiro de Lima. Ele tem que ter condições de ler a pronúncia. Por isso também, assim como o juiz foi comedido na pronúncia, também deverá sê-lo neste relatório. Não deve entrar no mérito, não deve repercutir, nos ânimos dos jurados. Tal relatório, esclarece Fernando da Costa Tourinho Filho, é uma súmula de tudo quanto de relevante foi apurado nos autos, para que os jurados se sintam habilitados a fazer um juízo de valor a respeito do fato cujo julgamento ficará a seu cargo. Caso a lei local de organização judiciária não atribua ao presidente do Tribunal do Júri esta fase de preparo para o julgamento, o juiz competente terá de remeter-lhe os autos com a devida instrução e preparação em até 5 dias antes do sorteio dos jurados. É o artigo 422 caput do Código de Processo Penal. Em suma, meus amigos, um encontro breve aqui, né? Para fechar, o fluxo procedimental após a preclusão da denúncia, ou melhor, a preclusão da pronúncia, escrevi errado, após a preclusão da pronúncia, é o seguinte, ó, vou colocar na tela aqui, ó. Primeiro ponto, pronúncia, né? Preclusão da pronúncia, ou melhor, preclusão da decisão de pronúncia. Precluiu? Aí o juiz tem que tomar algumas posturas, né? Com a preclusão da pronúncia. Ele intima a acusação, intima a defesa, intima também a assistência da acusação, como a gente viu, para que se manifestem até 5 dias. As partes falam em 5 dias, né, e elas podem requisitar diligências e arrolar ao todo 5 testemunhas para o oitivo em plenário. Não é mais 8, tá? Tomem cuidado com isso. Só 5 agora. O juiz faz o assim chamado saneador, né, lá do processo civil, aqui no processo penal. Claro, né, só para ser didático, eu não estou falando que é a mesma coisa. Então ele determina diligências e também elabora um sucinto relatório. E esse relatório será repassado, assim como a pronúncia também é repassada aos jurados, né? E aí ele tem que pautar para julgamento, né? O juiz vai designar uma data, então, para a realização da sessão do plenário do júri, certo? É só isso, tranquilo. No próximo encontro, a quarta aula do nosso grupo de estudos aqui, vamos estudar o alistamento dos jurados. Como é que isso funciona, quais são as medidas cabíveis, enfim, como que a justiça trabalha para sortear finalmente os jurados, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.